Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Muito bem. Chegou a hora do Salmo do dia. Reflexão para nossas vidas. E eu estou aqui com a Bíblia aberta, um salmo que fala da onisciência de Deus e a sua onipotência. Eu quero ler apenas um versículo, alguns versículos, mas pelo menos esse central, o verso 16, na reflexão de hoje do Salmo 139. O Deus que sabe tudo. Deus sabe tudo sobre mim e sobre você. Minhas necessidades e as tuas necessidades também. Ele cuida do mundo, Ele cuida do mar, do oceano, dos peixes que lá existem. Ele cuida das flores, do campo. Ele cuida da natureza de uma forma geral. Ele cuida da erva do campo, cuida de mim e cuida de você. O homem que é a coroa da sua criação. No Salmo de número 139, há uma impressionante poesia, um relato do Deus que conhece tudo sobre mim e sobre você. Vejamos o Salmo 139 nesta manhã. O versículo 16 desse salmo diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Muito bem, quando a gente lê esse salmo e vê o Deus que conhece o nosso presente, conhece tudo, o nosso passado e sabe também do amanhã e da nossa vida. Davi aqui, que ele tinha uma capacidade muito grande, dada por Deus, de fazer poesias, hinos de louvores a Deus. Ele fala de um Deus que vê, vê o homem, vê tudo. Ele até convoca antes do nascimento. É tão forte o poder de Deus que antes que eu nascesse ou antes que eu fui formado, Ele já conhecia. Ele já chamou pelo meu nome. A gente vai ler muitas referências da onisciência de Deus, o Deus dos meus antepassados, o Deus que me viu. Aqui a gente sabe que hoje a medicina ela avançou tanto que tem vários processos de exames na vida intrauterina, uma criança no útero, já vê, já sabe até o sexo, se é masculina, se o gênero, se é feminina, tudo aí já percebe através de exames simples como a ultrassonografia, pode saber o sexo da criança. E até tem a festa, me parece que é o encontro de revelação, onde vai dizer, e todos ficam numa expectativa, quanto a criança que está a mãe carregando no ventre. O salmista falava dessa poesia muito tempo, muitos anos antes do nascimento de Cristo, e considerando Deus que conhece tudo. Eu não diria que aqui o texto me revela predestinação do homem, apesar de ser escrito, sim, todos os dias foram escritos meus dias, cada um deles escrito e determinado, aqui no texto bíblico. Mas eu vejo esse salmo e essa passagem como um Deus que é soberano, que sabe, Ele é Deus, Ele sabe tudo sobre nós. Ele espera que o homem, na sua forma de pensar, no seu pensamento, que os pensamentos do homem, como diz o Salmo 39, é um pensamento mais firme que esteja, é de vaidade, é muita vaidade, muita pretensão. Às vezes nós, humanos, nos achamos melhor e sabe tanta coisa, e na verdade, irmãos, nós precisamos da graça de Cristo e da misericórdia. E o homem precisa responder a um chamado do Senhor.
A gente percebe Davi em determinados momentos de sua vida, ele pecou, ele falhou, ele errou, e ele fez essa opção por isso. Quando era o tempo de os reis estar em guerra, Davi estava em casa dormindo, estava passeando no palácio e cometeu tantos absurdos, e o pecado dele na sequência foi um crime tão terrível aos olhos de Deus. Ele planejou, premeditou a morte de um dos seus generais e fez o que é mal aos olhos de Deus. E o próprio Davi reconheceu isso. A gente vai encontrar vários salmos, textos, ele falando do seu pecado, da sua maldade, mas ele sabia que Deus conhece o nosso coração. Queridos irmãos, ninguém quando for tentado diga, foi Deus que me tentou, porque Deus não pode tentar ninguém. A palavra de Deus diz, nós somos tentados pelas nossas cobiças, pelos nossos desejos pecaminosos, e terminamos dando a luz ao pecado, ao mal. E nesse texto, Davi, ele considera o Deus que conhece tudo. Por exemplo, ele diz que Deus esquadrinha o andar dele, o deitar, e sabe a hora que você levanta e o seu levantar. Você sabia que, deve saber, que muitas pessoas hoje não acordaram ainda? Ah, pastor, não acordaram porque estão com muito sono ainda, tá de férias ou tá de folga hoje. Eu não estou falando disso, eu estou falando que morreram. Nessa madrugada, algumas pessoas partiram para a eternidade. Você tá, talvez esse final de semana foi um final de semana que você participou de um sepultamento. Eu estava falando com o irmão hoje, chegando aqui na rádio, e ele disse, olha pastor, eu fui ontem para o sepultamento do irmão Sid Clay Coutinho, e outro pastor, e outras pessoas. É assim, hoje já vai ter outros sepultamentos também. A vida, Davi diz que está a um passo da eternidade. Então nós temos um Deus que conhece. É tão profundo esse salmo, que fala da onisciência e da onipresença de Deus, que o salmista chega a dizer, ainda a palavra não me chegou na língua, e tu, Senhor, já conhece tudo. Eu, quando fazia o curso de psicologia, eu achava muito interessante uma matéria, cultura e subjetividade. Essa disciplina pagava ali na Universidade Católica de Pernambuco. Cultura e subjetividade. E sempre o professor, o doutor, dava aula, ele dizia, né? E é verdade que a subjetividade, o que pensamos, ela não é clara para o outro, não é acessível ao outro. O outro não sabe. Você está junto de uma pessoa aí tomando café e só Deus sonda o pensamento desse irmão, desse seu filho, desse seu esposo, da sua esposa, porque o pensamento não é inacessível ao outro. Só quem conhece os pensamentos nosso é Deus, a nossa subjetividade. Mas Davi aqui, ele tem a consideração que Deus conhecia tudo sobre ele. Nem a palavra saiu da língua, ele já sabe de tudo. Tu me cercas por detrás, por diante, sobre mim põe tua mão. Tal conhecimento, eu fico maravilhado. É maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso nem atingir. Eu nem consigo alcançar tamanha grandeza de Deus. Deus é grande, meu irmão. Às vezes você está junto de uma pessoa, está com um pensamento tão ruim, não é? E Deus não aprova isso. Ou você tem prazer em criticar. Elogiar são poucos elogios, mas a crítica é uma habilidade sua, às vezes minha, uma habilidade nossa. A crítica, mas nunca dizer assim, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, vou pedir a Deus que me dê mais graça. E Deus conhece isso. É por isso que Ele conhece o coração do homem e vai dar a cada um conforme o fruto de suas ações. Deus conhece. Quem conhece é Deus. O profeta Samuel, experiente, velho, estava lá o profeta na casa de Jessé, e ali uma missão muito, muito sublime de ungir o escolhido de Deus. Lá vai os filhos de Jessé, e ele olhava para um e dizia, é esse? Aí não era. Aí o Espírito Santo falando com Samuel, tem que ensinar de gente. Ele fez, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Samuel, profeta, profetinha, profeta, eu não vejo como o homem vê. E eu fico às vezes observando a arrogância, né, do ser humano, achando que
é a última bala. É a última bala. Tu não sabe de nada, amado. Você, meu querido pastor, meu querido irmão, pastor Samuel e outros, sabemos de nada. Sabemos sim que a graça de Deus, se não for ela, nem eu nem você estaria trazendo uma palavra sequer, muito menos à frente de um rebanho. Só misericórdia mesmo na tua e na minha vida. E essa graça é tão grande que nos coloca em lugares sublimes, maravilhosos, sem que a gente merecesse. E Davi fala isso o tempo todo. Me impressiona, sabe, irmãos? Eu gosto muito de ler os salmos, aprendo bastante. Às vezes eu leio comentarista, que isso é importante, livros, mas a Bíblia falando, explicando a Bíblia. Por exemplo, quando o salmista diz que no Salmo 39, versículo 4, dai-me, Senhor, a conhecer o meu fim, dai-me, Senhor, de saber a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desta meus dias o comprimento de alguns palmos, e a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que ele esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Aleluia. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Você não sabe de nada, meu irmão. Se eu tenho esse entendimento lendo a Bíblia, a nossa vida está na mão de Deus. Eu nem sei como terminará esse dia hoje, nem você também. Então vamos depender de Deus. E eu, Senhor, que espero, Salmo 39, 7, Tu és a minha única esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades e não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, fecho a boca, não abro os meus lábios, porque foi Tu que fizesse isso. É um salmo de Davi. Tira de sobre mim o Teu flagelo, pelo golpe da Tua mão eu estou consumido. Quando Tu castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói dele como traça o que tem de precioso. Com efeito, o homem é pura vaidade. O homem é pura vaidade. O homem é pura vaidade. Queridos irmãos, a graça de Deus é grande e Ele conhece. Não adianta você esboçar aí o tal, e aquilo outro, eu vou e eu faço e eu aconteço. Ah, meu querido, é Jesus mesmo que nos dá essa oportunidade. E pela graça dele, a gente vive, né, fazendo a obra do Senhor, por pura misericórdia. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus já escreveu o que vai acontecer na minha vida hoje, e eu estou aqui pregando uma hora dessa da manhã, bem cedinho, e você escutando. É a graça de Deus e a misericórdia na minha vida. Ontem, quando eu vi aquele altar cheio de pessoas ouvindo a palavra e se voltando para Deus, você pode conferir no canal IEBT, pelo YouTube, canal IEBT, e você vai ver as maravilhas que Deus operou ontem à noite. Aquilo é uma obra de Deus, é uma obra do Senhor. O que Ele tem feito na Igreja Evangélica Batista em Timbi, só Deus faz isso. Departamento infantil e lindos louvores, as crianças apresentando pela manhã, à noite as tias ali firme, tia Cleide, não é? Tia Betânia, tia Poli, aquelas mulheres depois de um dia todo, dia das mães, à noite ali também fazendo a obra. Isso é uma obra de Deus na vida dessas mulheres. Bendito seja o nome do Senhor. E ali nós vimos a glória de Deus, ainda fomos ali para a torre de vigília, que momento precioso. Queridos irmãos, Salmo de número 139. O Deus onisciente, o Deus onipotente, Ele ama você, conhece você. Por isso que é bom na hora da oração, você se estiver rasgando, se derramando diante de Deus, conte toda a verdade. O Salmo fala sobre isso, do Deus que conhece. E sabe qual é o final dele? Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. E Ele conhece. Prova-me e conhece meus pensamentos. E Deus conhece. Agora, veja que oração linda. Veja se há em mim algum caminho mau. O que está errado na minha vida. O que está errado na vida do pastor Samuel. O que está errado na tua vida. Veja se há em mim algum caminho mau. E guia-me
pelo caminho eterno. É o Salmo 139, o Deus que tudo conhece. É o Salmo do dia. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.